bíblica, né, que é a nossa temática aqui, certo? A cosmovisão, ela é uma temática de suma importância. Por quê? Porque ela envolve toda a forma com que você observa o mundo. Não somente a forma como você enxerga o mundo, mas como você é afetado por aquilo que acontece no mundo. A cosmovisão é essa junção de duas palavras, né? O cosmos, que é o mundo, que é o universo, e a visão é como você enxerga esse mundo, certo? Então, tudo hoje nesse mundo que você tem uma perspectiva, que você tem uma observação, você está tendo um tipo de cosmovisão. Se você tem impressões a respeito daquilo, de um objeto ao qual você está observando, você tem uma cosmovisão. Um conceito que você elabora, uma opinião que você elabora a respeito de determinado assunto, de determinado movimento, você está exercendo ali um tipo de cosmovisão. Então, existe hoje muitas cosmovisões. Há uma cosmovisão cultural, há uma cosmovisão política, há diversas cosmovisões hoje que guiam esses nossos olhares para o mundo. Então, todos nós somos reféns. Nós somos reféns da tradição, nós somos reféns da história, porque a história, a tradição, os dogmas vêm imputar a nós uma cosmovisão. Sendo que nós vamos olhar para a realidade do mundo, nós vamos olhar para aquilo que o mundo é dentro de uma perspectiva ou dentro de uma cosmovisão. Então, o que é a cosmovisão? É a maneira como você enxerga o mundo. É os valores que você segue, é os valores com os quais você é guiado que te leva a enxergar o mundo, a perceber o mundo, certo? Então, a primeira coisa que quero pontuar é isso. O que é uma cosmovisão? E qual é a importância da cosmovisão? A cosmovisão é importante porque toda a sua relação com o mundo e com as questões do mundo parte de uma cosmovisão, parte do entendimento de uma cosmovisão. O que nos leva a falar sobre, por exemplo, a homossexualidade, nós partimos de uma cosmovisão bíblica. O que nos leva a falar sobre o casamento, nós partimos de uma cosmovisão bíblica. O que nos leva a ter uma compreensão de autoridade, de política, nós partimos de uma cosmovisão que ela é bíblica. Então, nesse primeiro momento de cosmovisão histórica, nós vamos abordar 3 aspectos, que está no texto que a Rafa enviou lá no grupo, que é uma cosmovisão ou uma perspectiva primitiva, pré-moderna e moderna. Porque esse aspecto da cosmovisão histórica, ela é importante nós salientarmos aqui, porque ela vai moldar todo o pensamento secular, todo o pensamento de mundo, todo o pensamento moderno e pós-moderno, ela é moldada por uma cosmovisão histórica. E dentro dessa cosmovisão histórica, há a perspectiva primitiva, há a perspectiva pré-moderna e há a perspectiva moderna. E quando nós adentrarmos dentro da cosmovisão bíblica, nós vamos abordar alguns aspectos de criação, de queda, de redenção e de consumação. Então, são esses os tópicos o qual nós vamos caminhar dentro de uma cosmovisão bíblica, certo? Então, como já foi dito, no final, os irmãos poderão levantar e fazer aí as suas perguntas, podemos até suscitar o debate ao final da fala, tá bom? Partindo, nós temos que entender que Deus, ele nunca foi uma unanimidade no pensamento humano. O ser humano não pensou primeiramente em Deus. Não haveria e não havia um único Deus dentro do pensamento humano. Havia vários deuses, haviam outros deuses. E a história da filosofia ocidental, ela parte dessa concepção de mundo de que a criação, o cosmo, foi originado pelos deuses. Quando nós olhamos para a mitologia grega, o cosmos, o mundo, ele é formado pelos deuses. Isso na filosofia nós chamamos de teogonia e cosmogonia, a origem dos deuses, e cosmogonia, a origem do mundo.
Só que, com o passar do tempo, a cosmogonia, a origem do mundo, ou a origem do cosmos, de acordo com a mitologia, ela não é mais suficiente. Ela não atende mais à razão humana. Então, a mitologia, a religião, ela precisa ser ultrapassada. Ela precisa ser superada. Precisa-se partir de uma mitologia para uma cosmologia, de uma cosmogonia, cosmos, mundo, e genes, a palavra gonia vem de genes, que quer dizer origem, a origem dos mundos, e passa para uma cosmologia, ou seja, a razão do mundo. Então, para os filósofos antigos, conhecidos como filósofos pré-socráticos ou filósofos da physis, há essa ruptura. O mundo não foi criado pelos deuses, mas o mundo foi criado por uma razão. Então, eles começam a conceber uma outra ideia de formação do mundo. Voltando para o lado oriental, a ideia de deuses surge de um questionamento humano, surge da busca humana por explicações. Então, essa cosmovisão histórica, tendo como primeiro ponto a cosmovisão primitiva, essa visão de mundo ela é completamente diferente da visão de mundo que se tem hoje. Porque aqueles antigos, eles acreditavam que as ordens das coisas se davam por poderes sobrenaturais. E isso se deu pela convicção do homem, pela busca de respostas, pela busca de explicação diante dos fenômenos que aconteciam diante dos seus olhos. Por que acontece esses tipos de coisa? Porque chove em determinado período do ano e outros não? Por que determinado período do ano é mais quente e outros não? Como se explica essas manifestações, esses fenômenos no céu, os astros se movendo para lá e para cá? Por que o sol escurece nos eclipses? Então, a razão humana, a busca por explicação humana, não abarcava todas as coisas. Então, o ser humano ele não dava conta de explicar tais fenômenos. Então, esses fenômenos que aconteciam na natureza, esses fenômenos que aconteciam no mundo, eles eram atribuídos a personalidades de um outro mundo ou de uma outra esfera. Ou seja, eles passaram a conceituar esses fenômenos que aconteciam na natureza como se fossem fenômenos provocados e causados pelos deuses. Ou seja, há uma realidade, há um mundo que ele é superior, que ele é além e que está acima desse mundo. E os fenômenos que aconteciam, né, como os relâmpagos, como os trovões, as tempestades, os eclipses solares, os astros que se moviam para lá e para cá, a cometa passando. Então, tudo isso carecia de uma explicação além. Só que o homem, nessa época primitiva, não tinha como explicar tais fenômenos. Então, com isso, era ativado um outro fator no entendimento humano, que era um fator religioso. Olha, isso está acontecendo porque nós temos uma ligação, uma intuição transcendente. Todo homem, ele é religioso, todo homem, ele tem uma concepção religiosa. Mas essa concepção religiosa que o homem tem não significa dizer que a concepção que ele tem é de um Deus único, como os cristãos e como os judeus e como os muçulmanos assim creem. Não, existem vários deuses. Há os deuses da floresta, há os deuses dos rios, há os deuses dos trovões, há os deuses do alto dos montes. Então, para cada esfera aonde havia uma manifestação ou um fenômeno da natureza, esse tal fenômeno era atribuído a uma divindade. O período de colheita, o período de fertilidade, então esse período era atribuído a um favor divino.
Então, toda essa manifestação era uma manifestação dos deuses, era uma manifestação de divindades. Por isso que muitos filósofos, eles entendem que essa primeira etapa primitiva é chamada da infância do pensamento. Enquanto os seres humanos ainda rastejavam, ainda engatinhavam no pensamento humano. E isso vai mudar completamente na modernidade. Nós vamos parar na modernidade, onde um homem consegue a maioridade do pensamento e assume essa autonomia. Agora o homem é autônomo. E a partir dessa autonomia do homem, nós vamos relacionar com a cosmovisão bíblica. Então, os deuses das montanhas, os deuses dos rios, os deuses das tempestades, os deuses da fertilidade, eram esses que provocavam tais manifestações. Só que essas divindades, esses deuses, eram divindades imortais, eternas, mas também invisíveis. Só que essa relação desses seres divinos, a relação dos deuses com a humanidade, com os humanos, precisavam de um mediador, precisavam de sacerdotes, precisavam de videntes, precisavam de gurus, precisavam de oráculos. Então, nós temos que entender que a concepção religiosa, a concepção de uma cosmovisão religiosa, está muito antes de uma concepção cristã e está muito antes de uma concepção judaica. Está muito antes disso, porque todo ídolo, todo Deus, ele não é criado nas alturas, ele é criado aqui embaixo. Por isso que tem um filósofo chamado Feuerbach, que Feuerbach vem dizer que Deus, ele é um produto da imaginação humana. O Deus é uma criatura do entendimento humano. O homem cria Deus no seu entendimento. Então, só que o que Feuerbach diz é exatamente aquilo que os profetas denunciaram antigamente, como Isaías, Jeremias, até mesmo Elias, de que todo ídolo, todo falso Deus, ele é um produto do entendimento e do coração humano. Ou seja, os seres humanos eram aqueles que criavam para si essas divindades. Por exemplo, você estava no meio do campo, de repente, o dia estava ensolarado, estava limpo e começa a chover fortemente, com trovões, relâmpagos, cai uma grande tempestade. Então, aquele indivíduo que olha para essa cena, ele entende isso como uma manifestação de uma divindade. Ele entende isso como uma manifestação de um Deus. E ele passa a venerar esse Deus, ele passa a cultuar esse fenômeno da natureza, como se tal fenômeno fosse uma divindade. Vocês estão compreendendo? Então, a relação do ser humano com essa divindade era mediado pelos sacerdotes, era mediado pelos profetas, era mediado pelos videntes, era mediada pelos gurus. Então, a primeira infância, vamos dizer assim, do pensamento consiste nessa época primitiva, de que as pessoas elas atribuíam os fenômenos da natureza, aquilo que não conseguiam explicar, como uma atuação dos deuses, como uma atuação divina nesse mundo e nessa esfera. Então aí forma-se uma concepção que ela é religiosa, sendo que essa concepção religiosa ela encaixa perfeitamente com a necessidade humana de sempre buscar algo superior para que possa apoiar-se, para que possa ser o objeto de sua fé. Coisa que vai mudar radicalmente na modernidade. Certo? Então, o período primitivo consiste assim, na necessidade humana de elaborar deuses para si, de ver fenômenos da natureza como manifestações divinas, como manifestações de deuses nesse mundo, nessa esfera que era mediada por um sacerdote, por um guru, por um profeta, por um oráculo e por pessoas dessas naturezas. Ou seja, essas pessoas conduziam o povo para a vontade desses deuses. Essas pessoas, esses sacerdotes e gurus, eles punham-se como uma liderança no meio do povo para que pudesse conduzir o povo à obediência dessas divindades. E se nós olharmos para as escrituras sagradas,
A Bíblia está recheada desses exemplos. Se nós olharmos para o livro dos Reis, o livro de Juízes, quando Moisés exorta o povo a serem fiéis à aliança com Deus, é exatamente em relação a esse cuidado que eles deveriam ter com esses deuses que são criações e invenções do coração humano. Moisés diz, olha, quando vocês chegarem na terra da promessa, na terra que o Senhor prometeu a vocês, o que vocês mais vão ver são aqueles habitantes, aquelas pessoas cultuando os fenômenos da natureza, né? Jeremias fica louco com isso quando ele enxerga, Ezequiel também, quando ele vê o povo de Judá cultuando os exércitos dos céus. E quem é os exércitos dos céus? São os astros, as estrelas, o sol, a lua. O sol era cultuado como Deus, a lua era cultuada como um Deus, porque esses fenômenos naturais eram tidos como divindades. E os sacerdotes, os gurus, que diziam ter a revelação desses deuses, eram aqueles que conduziam o povo para fazer, para realizar a vontade desse Deus. Por exemplo, quando havia uma péssima colheita, eles atribuíam isso à vontade dos deuses. Olha, os deuses não estão satisfeitos com vocês, então requer um sacrifício de animais, requer algum tipo de sacrifício de cereais, para que a ira dos deuses possam ser aplacada. E assim concebe-se a cosmovisão primitiva ou a primeira infância do pensamento humano, quando havia necessidade de agradar a uma divindade. A segunda esfera desse pensamento é o pensamento pré-moderno, né? Claro, como o nome já indica, ele antecede a modernidade, porque a modernidade é uma virada radical no pensamento humano. O período pré-moderno é uma visão de mundo que consiste numa heteronomia, certo? Em uma diferente lei. Heteros, no grego, quer dizer diferente. E a palavra nomos, nomoi, ou nomia, que quer dizer leis. Então, são diferentes leis. E as leis que regem e que devem regulamentar este mundo, elas são diferentes das leis de um outro mundo. Então, as leis que devem governar esse mundo é de um outro mundo. E que mundo é esse? Quais são as características desse outro mundo que deve governar sobre esse mundo? É um mundo perfeito. É um mundo justo, é um mundo de luz, é um mundo governado por um Deus único. Por que isso acontece? Isso acontece graças ao pensamento judaico-cristão. Por quê? A ideia de deuses, a ideia de divindades, por exemplo, para cada fenômeno manifesto na natureza, um Deus, para cada fenômeno manifesto que se manifesta diante dos nossos olhos, a necessidade de um Deus, isso acaba se esgotando. Então, surge a necessidade de uma única divindade. Surge a necessidade de um único Deus. Aí entra em cena o Deus judaico. Que há um livro muito bom chamado A Origem de Deus, que o autor vem tratar sobre a invenção de Deus, da editora Paulus. Depois eu posso disponibilizar isso em PDF para os irmãos. Que a investigação desse autor é procurar a origem de Deus. O Deus dos hebreus, o Deus de Moisés, o Deus israelita, ele era considerado o Deus dos desertos, e o Deus das tempestades, e o Deus das guerras. Porque, geralmente, quando Deus se manifestava, ou se manifestou a Abraão, quando Deus se manifestou a Moisés, estava eles no deserto. Habitavam eles em tendas no deserto. E toda vez quando Deus se manifestava, era com essa manifestação estrondosa e gloriosa, ou seja, era tempestivo, era forte. E a apresentação de Deus era exatamente essa apresentação de um Deus guerreiro, de um Deus libertador, de um Deus que iria livrar seu povo da mão de opressores. Então, para isso, Deus tinha que ser um Deus guerreiro. Só que esse Deus que era guerreiro,
que era o Deus dos desertos e o Deus da tempestade, tudo isso configura-se em uma única divindade, em um único Deus. Então, não há mais vários deuses, mas há um único Deus. Há um único Deus que em si engloba todos os atributos. Todas as características divinas agora está presente em um único Deus. Assim fazendo-se com que os outros deuses não sejam absolutamente nada. Então, esse Deus que é guerreiro, esse Deus que é o Deus dos desertos, o Deus da tempestade, na verdade, ele é o único Deus que está sobre tudo, que está sobre todos, e as outras divindades, os outros deuses não passam de invenção do coração e do pensamento humano. E essa ideia pré-moderna, ela dá cabo até a era moderna, porque desse movimento judaico, dali nasce o cristianismo com grande força. E o cristianismo, eles eram conhecidos exatamente por essa fé devota nesse único Deus. O grande motivo dos cristãos serem perseguidos no primeiro século é porque não se curvavam ou não reconheciam outras divindades. Não, nós só adoramos Jesus Cristo. Ele é o Kyrios. Ele é um único Senhor. Só Deus é dominus. Só Deus ele domina. Só Deus é Senhor sobre todos. Nós não nos curvamos diante de nenhuma outra divindade, porque sabemos que essas outras divindades são produtos do coração e do entendimento humano. E isso vai se arrastando até o período medieval, conhecido como o período das trevas ou a Idade das Trevas, em que a igreja ela alcança o seu apogeu, alcança esse domínio, ou seja, a igreja católica ela foi a senhora do mundo por quase 1000 anos. A igreja comandava a ciência, a igreja comandava a política, comandava a educação, comandava a espiritualidade. Os papas deportavam e admitiam imperadores. Então, todo mundo estava sujeito ao senhorio da igreja no período medieval. A igreja tornou-se a senhora do mundo. Então, se você quisesse ter alguma relação, alguma proximidade com Deus, a mediadora para essa relação era a igreja. Você não poderia chegar até Deus se não fosse por meio da igreja, se não fosse por meio da bênção papal. Ou seja, mais uma vez, na cosmovisão pré-moderna, há sutilmente uma observação primitiva, porque a mediação entre os homens e entre as divindades precisa de um sacerdote, precisa de uma ponte, precisa de alguém que ligue. E esse alguém que ligava este mundo, esta esfera, com a outra esfera que é sobrenatural, que é perfeita, que é justa, era o Papa. Por isso que os papas eram conhecidos como pontífice, ou seja, eles eram a ponte, eles eram esse caminho que ligava esse mundo a um outro mundo. Então, em paralelo com esse mundo, com o nosso mundo, com a nossa esfera, com o nosso plano, havia um outro mundo que era perfeito. Só que as leis desse mundo eram as leis que deviam governar este mundo. As leis do mundo de Deus, as leis do reino de Deus, eram as leis que deviam governar esse mundo e essa esfera. E assim a igreja procurava reger o mundo. Assim a igreja procurava reger toda a esfera ética, toda a esfera moral deste mundo, desse plano, atribuindo as leis que governam esse mundo sendo de Deus, sendo espirituais ou sendo divinos. E uma das características desse outro mundo é que se as pessoas não andassem segundo as leis, se as pessoas não andassem segundo as regras desse outro mundo, desse mundo de leis diferentes, e essas leis que são perfeitas, as pessoas eram punidas, essas pessoas eram castigadas, e para isso as pessoas tinham que pagar penitências, fazer promessas para fugir do castigo, da punição severa das leis desse outro mundo. Então, essa é uma cosmovisão pré-moderna. A cosmovisão de que você tem que pagar o preço, de que você tem que pagar penitências
de que você tem que agir conforme a igreja e o dogma da igreja diz para você viver no céu, para você viver com Deus. Funcionava assim essa cosmovisão pré-moderna. Então, há uma cosmovisão que é primitiva, de que os fenômenos da natureza eram considerados divindades, eram considerados deuses, eram considerados poderes celestiais e sobrenaturais que regiam esse mundo, que manifestavam a sua ira nesse mundo, e essa relação precisava ser mediada por algum sacerdote, por algum xamã, por algum guru, para que pudesse trazer a vontade dos deuses ou traduzir a vontade dos deuses para essa realidade, para esse mundo. Só que na cosmovisão pré-moderna, ou numa perspectiva pré-moderna, todos esses atributos de deuses ou de divindades é unificado em apenas uma divindade, é unificado em apenas um Deus, em apenas um ser. Que é exatamente esse ser que governa com suas leis perfeitas, justas, esse mundo aqui. Tranquilo? Então, as chaves do céu, as chaves desse outro mundo estavam sob custódia da Igreja Católica Romana. O poder estava sobre essa comunidade porque era exatamente esse sacerdócio que levava a vontade de Deus para o povo. Essa é uma cosmovisão pré-moderna. Então, chegamos aqui dentro de uma cosmovisão que ela é moderna. E a cosmovisão moderna, ela é uma virada de chave radical. Porque a modernidade, ela vem destruir tudo isso que se tinha de religioso. A modernidade vem tentar destruir toda a concepção de Deus, toda a concepção de fé, toda a concepção de igreja, toda a concepção de religiosidade. Então, tudo que foi construído no período primitivo, no período pré-moderno, é completamente destruído na era moderna. A modernidade veio para inaugurar um novo tempo, uma nova fé, uma nova perspectiva e assassinando os deuses antigos. A modernidade é essa assassina de Deus. Por isso que o filósofo alemão Nietzsche vem dizer que Deus morreu. Olha, Deus está morto. E nós vamos entender, quando nós pontuarmos aqui a modernidade, por que Nietzsche ele chega a essa conclusão de que Deus está morto. Talvez você já se deparou com essa frase, ou você já assistiu o filme, né? Deus não está morto. Né? Com base nessa alegação do filósofo alemão Nietzsche, de que Deus morreu e está sepultado dentro da igreja. Ou seja, a igreja é o cemitério de Deus, a igreja é o mausoléu de Deus. A igreja é esse lugar onde está o cadáver de Deus, segundo o pensamento de Nietzsche. Mas Nietzsche fala isso de uma forma metafórica. Por quê? Uma das características da modernidade é a revolução científica, começada ali com Nicolau Copérnico, que vai até ali Isaac Newton. Isso é uma mudança que escancara as portas para a modernidade. Por quê? A visão moderna, ela traz consigo o iluminismo. E o iluminismo é essa era, é esse período de iluminação, de esclarecimento. A proposta do iluminismo é, olha, o homem agora não tem mais dependência de Deus. O homem agora não tem mais dependência de deuses, porque o homem agora chegou na maioridade do pensamento. O homem agora tornou-se adulto. O homem agora é independente. O homem agora começa a caminhar com as suas próprias pernas. O homem começa a trilhar os seus próprios caminhos. E os caminhos trilhados pelo homem não é caminhos construídos por Deus, é um caminho construído por si mesmo. Deus é jogado para escanteio no iluminismo. Deus é jogado para escanteio na era ou no século do esclarecimento. E como que isso acontece? Isso acontece devido aos avanços científicos. E esses avanços científicos e tecnológicos fez com que o homem chegasse à sua maioridade, o homem, entre aspas, tornando-se aí adultos. Então, a ciência, o avanço tecnológico, porque, gente, qual foi a grande sacada de Nicolau Copérnico? Qual foi o lance dele?
Até então acreditava-se que o mundo ele era geocêntrico, de que todos os mundos, todos os planetas, eles giravam em torno da Terra. A Terra está no centro de tudo. Entende? Nós estamos aqui no centro de tudo. Tudo gira em torno do homem. Tudo gira em torno desse planeta, dessa Terra. Então, o pontapé da revolução científica é exatamente Copérnico alegando que não. A Terra não está no centro de tudo. Tudo não converge, tudo não gira em volta da Terra. A Terra, ou o universo, o cosmo, ele é heliocêntrico. E essas implicações de Copérnico foram muito sérias, porque quando Copérnico tira a Terra do centro de todas as coisas, ele não estava tirando somente a Terra, ele estava tirando o homem, ele estava tirando Deus, ele estava tirando a igreja do centro de todas as coisas. Ou seja, Deus não está no centro de tudo, a igreja não está no centro de tudo. Depois disso, surge um outro filósofo e matemático, físico também, chamado Giordano Bruno. E Giordano Bruno vem dizer, olha, o universo, eles são infinitos. O ser humano, dentro de si, há uma infinita possibilidades. Ou seja, em você existe uma infinita possibilidade. Você pode ser infinitas coisas. Com isso, Giordano Bruno é condenado, é julgado e taxado de herege, e ele morre queimado em praça pública, por alegar de que o universo existe infinitos mundos, infinitos universos, infinitas possibilidades. Então, esse é o pontapé para a Revolução Científica, em que a igreja não está mais no centro de tudo e Deus não está no comando de tudo. E daí surgem dois importantes movimentos, chamados de renascimento e humanismo. Ou seja, é hora da cultura, é hora da sociedade com os princípios gregos renascer. Não mais os princípios cristãos, não mais a ordem cristã da coisa, mas é hora de renascer sob a tutela dos gregos. Ou seja, o humanismo é o homem como medida, é o homem no centro de todas as coisas. Então surge esse importante movimento humanista, em que agora o homem é a medida de todas as coisas, em que o homem é o centro de todas as coisas. Então, com isso, vai agravando-se a jogada de Deus para escanteio. Olha, agora Deus não está mais no centro, o homem alcançou a sua maioridade do pensamento, Deus não nos interessa mais, Deus não está mais na jogada, agora o homem caminha sozinho. Certo? Então, dentro da Revolução Científica também, como já dito, as ciências elas restringiam cada vez mais aquilo que antes era inexplicável e atribuído às forças da natureza e poderes celestes. Por exemplo, antigamente, sobre o domínio de algum papa, muitas mulheres, principalmente as solteiras, ou principalmente as mulheres que criavam os seus filhos sozinhos, elas eram acusadas de bruxaria. As mulheres que tinham aquelas práticas medicinais, que se utilizavam de elementos da natureza para a produção de medicamentos, né, eram taxadas como bruxas. E muitas mulheres foram perseguidas, foram enforcadas, foram queimadas, sendo acusadas de bruxaria por praticarem medicina, esse tipo de medicina antiga. Certo? Só que com o advento das ciências modernas, da ciência moderna e da tecnologia moderna, aquilo que antes era inexplicável tornou-se explicável. Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre a peste negra ou a peste bubônica que dizimou um terço da Europa. Muitos entendiam que aquela praga, que aquela peste era uma ação de Deus. Olha, Deus está punindo o mundo. Deus está tratando o mundo com rigor. Deus está pesando a sua mão sobre o mundo. Era isso que a igreja alegava. Mas com o passar do tempo e com a revolução científica, com o surgimento e o avanço das ciências, foram produzindo-se medicamentos. E antigamente aquilo que era inexplicável agora tornou-se explicável.
Ou seja, olha, os grandes astros não é apenas uma manifestação de uma divindade, são fenômenos da natureza que conseguem e podem ser explicadas matematicamente e fisicamente. Por isso, Galileu Galilei vem dizer, olha, se você quiser estudar ou saber sobre o universo, sobre o mundo, aprenda a matemática e física. Mas eu não estou rejeitando a Bíblia e não estou rejeitando a autoridade da igreja. A igreja e a Bíblia servem para quesitos e questões espirituais. Assim disse Galileu Galilei. Então, meus irmãos, na modernidade, há uma tentativa de jogar Deus para escanteio. Porque o homem alcança a sua maioridade. O homem alcança a autonomia do pensamento. Então, as coisas que acontecem na natureza, que antes era uma ação e uma atividade de algum Deus, agora não é mais. Agora é explicado. Não, essa epidemia, essa peste que assolou aqui a Idade Média, não é a raiva dos deuses. É apenas uma crise sanitária. Não há saneamento. A peste bubônica era uma doença proveniente da pulga de ratos que estava contaminada e saiu aí contaminando todo mundo e gerou em alta escala um genocídio, um massacre. Pessoas morreram porque não haviam esse tipo de cuidado. Não é que um Deus está pesando a mão, não é que as divindades estão pesando a mão, não. Então, na modernidade, aquilo que antes era inexplicável torna-se explicável. Os fenômenos que até então eram tidos como algo estranho e de outro mundo, na verdade não são estranhos, são coisas desse mundo. Eu queria fazer uma citação do Roger Linas, que diz o seguinte: relâmpagos e trovão, doenças e epidemias, tempo bom ou ruim, oráculos e sonhos, milagres, aparições, clarividência, orações atendidas, estigmata. No fim, nada disso tinha mais a ver com uma intervenção a partir de um outro mundo. Tudo obedecia às leis intramundanas. O universo seguia imperturbável o seu próprio caminho. Era, em outras palavras, autônomo, pois encontrava as leis em si mesmo. Ou seja, o que os pensadores, os revolucionários da modernidade entendiam? Não há um Deus que rege o mundo. Não há um Deus que estabelece as leis do mundo. As leis que regem o universo são encontradas no próprio universo. Ou seja, o universo, ele evolui e ele cria suas próprias leis. O universo rege a si mesmo. O universo é como um relógio à corda. Você solta a corda e ele gira por ele mesmo. Então, tudo que o universo precisa está nele mesmo. Tudo que o universo precisa está nele mesmo. O universo não precisa de um legislador. O universo não precisa de uma divindade. O universo não precisa de Deus. Tudo que ele precisa está nele mesmo. Com isso, o universo é autônomo. Ele não precisa de Deus, ele não precisa da divindade. Ele é autônomo. Ele consegue seguir o seu próprio caminho, independente de Deus. Ele não precisa de Deus para isso. Então, os avanços tecnológicos e o progresso da ciência suprimiam um montante de males que antes não havia solução e nem remédios. Pessoas que morriam de enfermidade agora podem ser tratadas. E isso graças a quem? No pensamento moderno. Graças aos avanços tecnológicos. Graças à ciência. Não a Deus. Então, essa é uma cosmovisão moderna, que é reinante hoje em nossos dias. Essa é a oferta do iluminismo. Um mundo novo, um mundo científico, um mundo tecnológico, em que nós não necessitamos mais de ajuda celestial ou de ajuda sobrenatural. Essa é a proposta dos modernos.
Então, essa é a oferta sempre crescente de atendimento médico. Olha, nós precisamos de um médico, nós não precisamos de Deus. Nós precisamos de um medicamento, não de um milagre. Então, com o avanço dos meios de comunicação, da mobilidade, dos bens de consumo, conforto, né? E o aconchego, faz com que nós queiramos trazer o paraíso para essa terra. Então, esse mundo ele pode ser paradisíaco. Nós podemos viver o paraíso aqui na Terra. Então, é isso que o sociólogo polonês chamado de Zygmunt Bauman vem escrever no seu livro Amor Líquido, Medo Líquido. Todas as obras de Bauman carregam esse conceito de liquidez. E que é o conceito? Qual o conceito de liquidez? É o conceito exatamente de que tudo é derretido. Ou seja, a ideia de Deus é derretida. A fé é derretida. Para que possa se construir um mundo líquido, um mundo rápido, um mundo voraz, um mundo que a tudo devora e um mundo que não precisa de Deus. Então, na modernidade, não há mais a necessidade de Deus. Não há mais a necessidade de poderes divinos atuando nesse mundo. O que nós precisamos é de médico, nós precisamos é de tecnologia, o que nós precisamos é de educação, o que nós precisamos é de tudo isso. Porque o moderno, os filósofos modernos, eles pensaram tudo isso apartado e longe de Deus. E longe de Deus. Em autonomia. O homem, ele é autônomo. E a Revolução Científica desembocou também na Revolução Filosófica ou na Revolução Humanística. Porque no pensamento humanista, o homem ele é fascinado por si mesmo. O homem não é fascinado por Deus. O homem não é fascinado pelo reino dos céus. O homem não é fascinado por aquilo que está no outro mundo, para além dessa vida. O homem é fascinado nas coisas terrenas. O homem não é mais ocupado nas coisas celestes. O homem é ocupado nas coisas desse mundo. Assim como o universo ele é autônomo, ele tem as suas próprias leis em si, o homem que procede desse universo, ele também reivindica essa autonomia, sendo que o homem não tem mais necessidade de procurar leis em outro mundo. O homem não se porta mais com as leis dadas no Monte Sinai. Um homem não está mais preocupado com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E um homem não está mais preocupado com os dogmas da igreja. Porque as leis, aquilo que o homem precisa, não está no outro mundo, não está numa outra esfera, numa outra dimensão. Tudo que o homem precisa está em si mesmo. Ou seja, o homem alcançou a maioridade do pensamento. O homem, ele tornou-se autônomo. E quando o homem tornou-se autônomo? Na modernidade. O homem tornou-se autônomo na modernidade. No entanto, a Bíblia, as Escrituras, elas vêm nos dizer que a autonomia do homem, a independência do homem, não começa na modernidade. Até porque a Bíblia é um livro que foi escrito muito antes disso. Primeiro em uma tradição oral e depois numa tradição escrita. Ou seja, a independência do homem ocorreu no Éden. Então, esse é o nosso ponto para entender, irmãos, uma cosmovisão bíblica. E o primeiro ponto dessa cosmovisão bíblica é a criação. Se você olhar para Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, você está lá escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, ele é tanto um versículo introdutório, quanto um versículo conclusivo. Porque ali o autor está narrando toda a obra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo que há nos céus, tudo que há na terra, é criação de Deus. Então, todos os astros, todo o governo dos astros, todos os mundos, tudo que há para além do nosso entendimento é uma criação de Deus. Tudo que há nos céus, as estrelas, o sol, a lua, tudo é criação de Deus. No princípio, Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. Então, tudo que está na terra, tudo que está na existência, tudo que está neste plano
é criação divina. Então, esse versículo 1 de Gênesis capítulo 1, ele é revelador. Ele vem revelar não apenas Deus, mas ele vem revelar o Criador de todas as coisas. Sendo que nós temos que entender qual é o propósito de Gênesis, para quem Gênesis foi escrito, para quem o Pentateuco foi escrito. O Gênesis foi escrito em um período em que o povo estava saindo do Egito. O povo de Israel passou 430 anos no Egito. Ou seja, adoravam outros deuses, tinham uma outra concepção de mundo, tinham uma outra concepção de Deus, tinham uma outra concepção de divindade. Então, o Gênesis ele trata de uma cosmogonia. Está tratando da origem do mundo. E a origem do mundo não é de acordo com a mitologia egípcia, não é de acordo com a mitologia cananeia. Não é. A criação do mundo é revelada a esse povo com Deus nesse ato criativo. Então, a criação é essa ebulição de Deus em amor, é essa explosão. Deus está explodindo em graça a criar os céus e a terra. Deus está explodindo em graça em criar o mundo. Porque o que havia no mundo era escuridão. O que havia no mundo era ausência de beleza. O que havia era caos, era desordem, em que todas as coisas se encontravam fora do lugar. E não havia um lugar para essas coisas, porque era caos, era vazio, era escuridão, era desordem, não havia beleza. Então, Deus, no seu ato criativo, ele ordena. Ou seja, ele coloca todas as coisas em seu devido lugar. Deus é aquele que traz ordem. Deus, ele preenche a escuridão e as trevas com luz. Ou seja, o período das trevas não está lá na Idade Média, como historicamente nós conhecemos. O período das trevas está lá no início, no ato criativo de Deus, onde Deus traz luz. O Senhor traz luz para esse mundo, criando todas as coisas. E o aspecto da queda, você vai ler, vai entender isso em Gênesis. Vai ver isso em Gênesis capítulo 3, do verso 22 ao 24, que o homem, ele rompe com Deus, ele peca, ele cai e ele caminha para longe de Deus. Então, gente, Gênesis capítulo 3, verso 22 ao 24, vem narrar todo o caminho do homem até o Apocalipse, até Cristo, até os novos céus e a nova terra. E Gênesis capítulo 4, verso 14 ao 16 também. O que isso vem trazer? Isso vai cobrir todo esse nosso restante de conversa aqui. Quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem ali no Éden, naquela criação maravilhosa, porque Deus vê que tudo isso é muito bom, que Deus vê que tudo é belo, que tudo é organizado, que tudo está em harmonia, e o homem toma a iniciativa de desobedecer, de pecar, de se precipitar e de voltar-se contra Deus. O homem ali, ele assume a sua autonomia. Ou seja, nós não precisamos de Deus para caminhar. Nós não precisamos de Deus para viver. Nós podemos seguir e caminhar sozinhos. E o que acontece nesse texto? Deus expulsa o homem da sua presença. Vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar um jardim onde o homem estava se relacionando com Deus e o homem é expulso desse jardim. Ou seja, Adão, ele começa a acampar em volta do jardim. Mas Adão não está mais na presença de Deus. Adão não está mais com Deus. Adão está rompido. Adão está separado de Deus e acampando em torno do jardim. Acampando perto de Deus. Há uma distância, há uma separação. Certo? Ou seja, o homem, a partir da sua queda, está debaixo da ira de Deus. Então, irmãos, ira de Deus quer dizer separação. Se você olhar em todas as escrituras, você vai entender, você vai ver que ira de Deus é separação.
é o homem distante de Deus. E essa distância de Deus começa lá no Éden. Depois que Adão ele sai do Éden, ele começa a ficar em volta do jardim, acampar fora do jardim, o homem está fora da presença de Deus. Mas com Caim, o homem ele vai ainda mais longe. O homem ele se afasta de Deus. O homem em Caim caminha para mais longe de Deus. Tanto é que no capítulo 4, Caim ele peregrina na terra de Nod, ou seja, na terra errante. Caim não tem um rumo, Caim não tem uma direção, Caim não tem um lugar para chamar de casa. Caim está longe da presença de Deus, caminhando para mais longe. E esse caminho seguido por Caim é o caminho seguido por toda a humanidade. É o caminho que todos nós percorremos. É o caminho que você percorreu. Ou seja, nós saímos da presença de Deus, acampamos em volta do jardim, estávamos perto, mas não em Deus totalmente, e vagamos para mais longe de Deus. Sendo que os nossos passos sempre constante é para mais longe de Deus, para longe do jardim, para longe do Éden, a ponto de nos perdermos e não sabermos mais qual é o caminho de volta. E isso, meus irmãos, é a queda do homem. Aí é a queda do homem. O homem está longe de Deus, está perdido e não sabe o caminho de volta. Não sabe como voltar para o jardim e não sabe o que fazer para ser reconciliado a esse jardim, à presença de Deus. Então, o homem ele é errante, o homem é peregrino, o homem é autônomo, caminhando sem Deus, caminhando distante de Deus. Então, o aspecto da redenção, da reconciliação, da aproximação, que isso quer dizer a mesma coisa, por mais que sejam conceitos diferentes, se trocarmos em miúdos, quer dizer a mesma coisa, reconciliação, redenção, quer dizer aproximação, quer dizer ser trazido novamente para a presença. Deus é quem toma a iniciativa de buscar o homem. Ou seja, o homem disse, olha Deus, nós queremos ser autônomos. Eu quero caminhar pelas minhas próprias veredas, pelos meus próprios caminhos. Tudo que eu preciso está em mim. Não preciso de ti. Mas o que o homem encontra fora de Deus e distante de Deus é perdição. Sendo que o homem, ele não consegue mais voltar para Deus. Por isso você vai enxergar que no processo de redenção, no processo de reconciliação e de aproximação, Deus é quem toma a iniciativa de revelar-se ao homem. Deus se revela a Noé. Deus se revela a Abraão. Deus se revela a Moisés. Deus se revela aos patriarcas. Deus constantemente se revelando ao homem. Ou seja, o homem experimenta uma autonomia fracassada. Eu creio na autonomia do homem. Eu creio nessa liberdade que o homem tem. Mas a questão é, aonde a liberdade e a autonomia do homem está o levando? A autonomia e liberdade do homem está o levando para mais longe de Deus. O homem é errante. O homem caminha para longe de Deus. E o aspecto da redenção dentro de uma cosmovisão bíblica é exatamente Deus à procura do homem. Deus indo atrás do homem aonde ele está. Deus vai procurar o homem nos lugares mais obscuros. E quando Deus encontra o homem, diz: você está vendo aonde essa sua autonomia te levou? Você está vendo aonde essa sua independência te levou? Para mais longe da minha presença, para mais longe do meu jardim. E isso acontece também, irmãos, na modernidade. Porque depois da modernidade, houve o quê? Olha, pensou os iluministas, agora nós vamos inaugurar o paraíso na Terra. Agora nós vamos inaugurar um novo mundo. E o nosso Deus é a tecnologia. E o nosso Deus é a educação e é a ciência.
E aonde a tecnologia, a ciência levou o homem? A duas grandes e terríveis guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que dizimou a Europa, que matou milhares de pessoas. Daí surge uma nova pergunta: o que é o homem? Então, irmãos, tanto nesse caráter de uma cosmovisão histórica, o homem autônomo, ele caminha rumo à perdição e o desastre. O homem, espiritualmente, dentro de uma cosmovisão bíblica, ele caminha em sua autonomia rumo à perdição e ao desastre também. E o homem é recuperado em Deus. Deus é quem traz o homem novamente. E esse, irmãos, é o processo de redenção. E isso Jesus ilustra maravilhosamente em suas parábolas. O bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, o socorro que vai em direção àquela ovelha. A mulher à procura da dracma perdida. Ou seja, Deus é quem vai procurar. E esse, irmãos, é o processo de redenção, porque é uma iniciativa inteiramente de Deus. Então, há o aspecto da criação, que Deus cria todas as coisas, que Deus cria e coloca a ordem. Cosmos quer dizer um mundo e um universo ordenado. O homem se rebela contra Deus, o homem reivindica uma autonomia e ele é expulso da presença de Deus e vaga para longe de Deus, e essa é a queda do homem. Vaga para longe, sendo que todas as faculdades do homem é corrompida, e para onde o homem vai? Toda a direção do homem sem Deus é para perdição e para destruição. Então, o aspecto da cosmovisão bíblica no quesito redenção é que Deus vai à procura desse homem, que Deus vai atrás desse homem, que Deus ele encontra esse homem e o traz novamente. E chegará o tempo que Deus, lembrando que o homem não está plenamente e não está totalmente no jardim. Quando Deus te encontra, meu irmão e minha irmã, Deus não traz você para o jardim de imediato. Sabia disso? Deus não traz você para o jardim de imediato. A igreja não é esse jardim de Deus. Não é. Deus está com você na perdição onde você está. E Deus está te trazendo de volta para o jardim. E esse, meus irmãos, é o caminho do arrependimento. Na palavra, no Antigo Testamento não existe arrependimento. A palavra arrependimento não existe. Significa chuve, em hebraico é chuve. E chuve é voltar. E chuve é retornar. E chuve é fazer caminho de volta. Então, arrependimento no hebraico é voltar. É você fazer o caminho de volta. É você retornar para a presença de Deus. É você retornar para o jardim de Deus. E quando estivermos nesse jardim, na presença de Deus novamente, que é o novo céu e a nova terra que João viu descendo dos céus em Apocalipse, ali nós estaremos plenamente com Deus e em Deus. E nisso consiste, irmãos, a cosmovisão bíblica, nessa autonomia que o homem reivindica, nessa independência que o homem quer ter, só que o que ele encontra no fim dessa autonomia é morte e é desastre. Tá? E agora, esse meu momento de fala foi encerrado. Irmãos, assim, a cosmovisão é um tema gigante, não tem como abordarmos em uma hora, tá? Mas foi apenas uma chave de leitura que estou dando, apenas a ativação de um gatilho para que você possa investigar mais a respeito disso. Eu tenho uma lista de materiais de obras em PDF. Se você quiser, eu posso estar passando para você. Só solicitar lá no grupo para a Rafa, que eu vou enviar para ela e ela envia para vocês, porque tem uma quantidade gigantesca de literatura para você pesquisar. E eu trouxe apenas um panorama de uma cosmovisão histórica e uma cosmovisão bíblica. Porque a sua cosmovisão bíblica, ela vai dialogar com a cosmovisão histórica. Ela vai dialogar com a cosmovisão que está aí no mundo. Você vai enxergar esse mundo ou por uma cosmovisão histórica ou por uma cosmovisão bíblica. Por isso você precisa conhecer a cosmovisão histórica. Por isso gastei um bom tempo falando sobre essa
cosmovisão histórica. Então, vamos abrir aí para nossas perguntas, para se tem algum ponto que não ficou claro, se tem alguma discordância, alguma indagação, você pode ficar à vontade. Olá, meus irmãos, tudo bom? Prazer em conhecê-los. Esse é o momento que está aberto os irmãos fazerem as perguntas. Quem quiser se pronuncia, levantando a mãozinha, ou pode estar nos avisando no chat também. Oi? Pastor Luiz Carlos. Olá, meu irmão, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Na realidade, eu queria aqui parabenizar, na verdade não seria uma pergunta, eu queria parabenizar o pastor Adilton aí, pela ministração muito interessante, parte histórica dessa cosmovisão aí desde o princípio, né, das eras. E o que a gente percebe é que desde o Éden, como o pastor falou, a gente percebe que o homem quer ser Deus de si mesmo. Em vários momentos, em várias situações, com essa autonomia, o homem desde o Éden querendo ser Deus de si mesmo. E a gente tem, com essa explanação aí do pastor Adito, a gente vai analisar que no contexto do Novo Testamento havia muitos, principalmente uma heresia chamada gnosticismo, que com essas informações aí do pastor Adilton, aí nessa explanação, a gente percebe que essa ideia dos astros falarem, serem deuses, né, toda essa ideia, né, do cosmos, a gente percebe que isso era impregnado nas culturas antigas e explica muitas heresias que perturbaram os cristãos aí nos primeiros, principalmente aí no segundo século, né? E durante a história da igreja. Então foi muito abençoador, muito gratificante, né? A palestra do pastor Adilton, e eu fui muito edificado nessa noite. Eu quero agradecer aqui. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque para mim foi esclarecedor. Eu achei bem, no pouco tempo que teve, foi esclarecedor. Mas eu queria aqui parabenizar aqui pela palestra, ok? Amém. Alguém mais, meus irmãos? Pode se pronunciar. Estamos aguardando. Sejam tímidos. Amém. Pastor Adilton, eu queria só fazer assim, só um acréscimo, né? Se for assim entendido. Eu acho que das religiões, uma das poucas, ou a única que não tem algum tipo de animal ou de astro como Deus é a religião cristã, é isso mesmo? Sim. E isso a gente percebe que é completamente condenável. Por quê? Se nós olharmos para as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, há muita simbologia, há muito simbolismo, né? Isso desde o Éden. Quando Adão peca, acredita-se que Deus ofereceu um sacrifício ali por Adão, porque Deus veste Adão com peles de animais, tudo indica que houve um sacrifício de animal para aplacar a ira de Deus. E desde aí, desde esse sacrifício, que fica subentendido, já aponta para um sacrifício maior no futuro. Então, o Antigo Testamento, ele caminha dentro de uma simbologia. O tabernáculo representava algo, a Arca da Aliança tinha uma representação, o colar sacerdotal ali de Arão tinha uma representação, os sacrifícios tinham uma representação, a ponto de Jesus chegar no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, e dizer, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ou seja, tudo que foi dito no Antigo pelos profetas e pela lei, eu sou cumprimento de tudo isso. Mas quando olhamos para o profeta, há toda uma simbologia, há todo um apontamento para o Cristo que chega.
no Novo Testamento, inaugurando esse novo tempo. E quando ele chega, ele vem expressar a imagem de Deus. Paulo fala isso, que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Mas Deus, Ronilson, sempre no Antigo Testamento lutou contra isso. Olha, vocês não façam outro Deus. Vocês viram minha imagem aqui no monte? Vocês não viram nada. Vocês viram uma tempestade, vocês viram trovão, vocês ouviram, mas não viram nada. Então, não façam imagem nenhuma para vocês. Porque Deus não tem forma. Deus não tem forma nenhuma. Isso nós chamamos de linguagem antropomórfica, quando nós atribuímos características humanas a Deus, mas Deus não tem forma. Entende? Então, o cristianismo, Jesus, ele preserva a fé dos seus discípulos dessa forma. Que o cristianismo não trabalha, né? Vamos cultuar o sol. E Paulo ataca isso duramente na sua carta aos Colossenses. Irmãos, não deixem que ninguém repreenda vocês pelo que vocês comem, pelas festas de luas novas, pelo que, ou seja, tudo isso é sombra. Cristo é a iluminação. Cristo traz luz para todas essas sombras. Então, o cristianismo, ele não tem esse apego a outras divindades. Deus, ele é único, ele é um só. E é manifesto na pessoa de Jesus. Alguém mais? Pastor Adilto, eu tenho uma pergunta. Na cosmovisão moderna, foi onde houve a rebeldia do homem, foi onde ele se revelou, onde ele se mostrou, porque na primitiva, que no princípio ainda não estava assim, foi na moderna que começou o avanço, a descoberta, vamos dizer assim, a palavra, porque na moderna que ele se revelou, houve a revolução, correto? Daí para frente que foi mostrando, no caso, a maldade, vamos dizer assim, a palavra. Boa pergunta, Rafa. Boa pergunta mesmo. Por quê? O que eu apresentei aqui, irmãos, foi duas linhas, tá? Duas linhas. Uma linha, ela é de uma cosmovisão histórica, em que o homem, ele alcança a sua autonomia do pensamento, o auge da sua liberdade na modernidade, a partir de 1543. Tá? 1543 da nossa era foi quando o homem ele alcança essa maioridade do pensamento, essa sua autonomia. E a outra perspectiva, uma perspectiva que é bíblica, que o homem não alcançou essa autonomia e essa independência em 1543 da nossa era. O homem alcançou a sua autonomia do pensamento desde o Éden, porque desde o Éden um homem caminhou sem Deus e se afastou de Deus. Ou seja, desde o Éden um homem começou a trilhar os seus próprios caminhos longe de Deus. Só que dentro de uma cosmovisão histórica, o homem tinha o quê? Tinha as divindades. Nossa, passou um cometa ali agora, né? Uma estrela cadente. O que é aquilo? Ah, aquilo é uma divindade. É um Deus que está se manifestando. Ah, rapaz, hoje está chovendo bastante, é porque os deuses estão sendo benevolentes conosco, né? Rapaz, nós tivemos uma boa colheita, é porque os deuses estão do nosso lado. Só que esse desfacelamento de Deus ocasionou uma única divindade mais na frente, que na era pré-moderna. Há um Deus, há uma divindade, há um único ser, e esse ser governa um outro mundo, e essas leis de outro mundo têm que reger esse mundo também, e a igreja tomou para si essa autonomia do mundo. Chegando na idade pré-moderna, o homem olha para tudo isso e diz, rapaz, aquele eclipse ali não é um Deus, não. É apenas o Sol e a Lua convergindo. Rapaz, essa chuva toda que deu aí não é uma divindade, não. É apenas o período do ano em que o período chuvoso chega. Ou seja, não há Deus, não há divindade nisso. Então, o homem está assumindo o quê? Reivindicando uma autonomia, uma independência dos deuses, de Deus também, da divindade. Por isso que o Nietzsche fala, olha, Deus morreu. Deus não serve mais para nada, porque a gente vai procurar um médico hoje, achando que o médico tem a nossa solução. Hoje nós entendemos que médico é um instrumento de Deus para nos abençoar. Mas os modernos não pensavam isso. Para que eu vou procurar Deus se eu posso procurar um médico? Rapaz, eu estou enfermo, ore aqui por mim. Mas para que eu quero oração se eu posso tomar um medicamento?
Então, nisso consiste a morte de Deus, segundo o pensamento de Nietzsche, a modernidade. Entendeu? Rapaz, eu preciso fazer uma cirurgia. Tá, mas você vai procurar Deus ou vai procurar um médico? Vou procurar um médico. Então, você não precisa de Deus. Então, Deus não serve para nada. Deus está morto. E aonde Deus serve e aonde Deus presta? Bom, Deus presta e serve em um lugar. Aonde? Dentro da igreja. Por isso que Nietzsche entendia que a igreja é o mausoléu, é o sepulcro de Deus. Entendeu? Entendi. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Ainda temos alguns minutos, minhas irmãs. Pastor Adilton, é aqui de novo. Em relação o pastor falou aí sobre, deve ter falado sobre milagre, né, de uma forma bem rápida. O milagre, ele acaba estando inserido dentro dessa cosmovisão. Ele acaba inserido dentro de uma cosmovisão histórica. Porque nós não precisamos, segundo eles, né? Eu estou aqui no pensamento moderno. Segundo os modernos, não há necessidade de milagres, não há necessidade de Deus, não há necessidade de paraíso. Porque tudo que nós podemos anseiar e alcançar, nós só dependemos de nós mesmos. Entende? Ou seja, o milagre, ele está em uma esfera sobrenatural. Uma esfera sobrenatural. E para o moderno, para os pensadores modernos, o sobrenatural não é útil mais, porque o ser humano tem toda a condição de seguir os seus próprios caminhos independente de Deus. Tudo que o homem precisa está nele mesmo. Agora, nós que cremos, né, numa cosmovisão bíblica, a manifestação de Deus no mundo e em nossas vidas. Sendo que aquilo que foge à ciência, porque a ciência não dá conta de tudo, a ciência não explica tudo, a tecnologia não alcança tudo, ou seja, ela é limitada, ela sofre uma limitação. A modernidade parou bem aí, ela limitou-se. Então, tudo que a ciência, dentro de uma cosmovisão bíblica, tudo que a ciência ela alcança é com a graça e com a permissão de Deus. É como se fosse um elástico. Se você só estica, como se Deus esticasse esse elástico. Então, nós cremos que há uma manifestação de Deus em nossas vidas. Porque podemos até usar de um argumento da cosmovisão histórica. Você, por exemplo, pode ter sido desenganado pelos médicos. A ciência diz, olha, você não tem mais jeito. A ciência diz, olha, vai morrer. E acontece algo na sua vida que a ciência não previu. A quem nós atribuímos isso? Nós, como pessoas de fé, atribuímos tal ato a Deus. Ou seja, olha, Deus agiu em meu favor. E como nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, ela reforça todo esse nosso apoio que nós temos na fé em Deus. Como que, sendo que os milagres ainda acontecem em nossos dias. Acontecem hoje. Raros, difíceis, né? Milagres, digamos que extraordinários, mas acontecem. E eu, particularmente, vejo hoje milagre de uma outra forma. Aonde há generosidade, aonde há a bondade, aonde há a compaixão e a misericórdia, eu vejo como milagre de Deus nesse mundo tão cruel, tão brutal e tão assassino. Eu vejo dessa forma esses milagres de Deus atuando. Vejo o milagre de Deus em ele levantar aquele que estava desenganado, aquele que teve um exame que deu positivo e Deus curou. Eu creio nisso ainda. Espero até crer, até morrer, crer piamente nisso. Uma outra curiosidade. A cosmovisão bíblica, ela é dividida em 4 itens, né? O conteúdo que o Senhor nos mandou. Até compartilhei com os irmãos. Que é na criação, a queda, a redenção e a consumação, correto? São só esses 4 ou ainda tem algo mais? Que na criação só fala, né? Que é a criação de Deus. Aí a nossa queda é o nosso erro, o erro humano. A nossa redenção é a gente nos alinharmos. E a consumação é a finalização. Assim, no meu entendimento. É exatamente isso? Sim. E isso é uma forma didática
para que nós possamos apreender e compreender do que se trata as Escrituras. Do que trata a Bíblia? Já se perguntou? Do que trata a Bíblia? O que diz a Escritura? Qual é o interesse da Escritura? Para que as Escrituras? As Escrituras vêm nos dizer isso, esse processo criativo, que Deus criou todas as coisas. E isso é uma cosmovisão porque está em diálogo com a evolução. Temos aí, né, a teoria evolucionista. Temos aí até uma cosmovisão mitológica de que os deuses criaram todas as coisas. E nós temos esse aspecto criativo, ou seja, Deus criou todas as coisas. Então, em linhas gerais, vamos dizer assim, essa estrutura é como a Bíblia, ela vem se organizar de forma macro, de forma geral. A criação, que Deus criou todas as coisas e criou o homem ele é uma criação de Deus e foi colocado no Éden para cuidar desse mundo que Deus criou. Só que esse homem, ele rompe com Deus, ele se rebela e ele vai expulso do jardim e caminha para longe, ou seja, o homem caiu. Então, irmãos, a queda do homem está do Éden até Cristo. Então, do Éden até Cristo, o homem andou errante, o homem andou perdido. O homem andou perdido. Então, vem aí a redenção. Né? Mas Deus sempre à procura do homem, Deus sempre procurando o homem, Deus sempre com um plano de redimir o homem da sua rebeldia, dos seus pecados. E ele chega até Cristo na redenção. E depois de Cristo para cá, nós estamos perto da consumação, ou seja, da plenitude de todas as coisas, onde nós nos uniremos com Cristo e Cristo se unirá conosco plenamente. Né? E essa é uma grande temática que o pastor Eraso vai tratar mais tarde sobre a escatologia bíblica, que é o já e o ainda não. Nós já estamos com Cristo, mas ainda não na sua plenitude. Por que não? Porque nós aguardamos a consumação. Então, a Bíblia trata do quê? Trata desse aspecto criativo de Deus, trata do aspecto de queda do homem, trata do aspecto de redenção do homem e trata do aspecto de consumação de todas as coisas. Entendi. Meus irmãos, venho aqui agradecer também. Muito obrigada, pastora Dilma. Foi um momento de muito aprendizado. É um prazer conhecê-los, viu, meus irmãos? Não conhecia aqui ninguém, a não ser a pastora Dilma, que está sendo um enorme prazer conhecê-los. E neste momento estaremos com a oração final, pastora Dilma Souza. Ore com o nosso término, temos ainda só um minutinho. Muito prazer em conhecê-los, de verdade. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença. Espero que tenha ficado claro. Se não ficar, vocês podem me procurar, tá bom? Podem ir lá no grupo, pedir o meu contato para a Rafa, tá bom? Estou aí à disposição de todos e de todas. Se você quiser bater um papo depois também, só me procurar que a gente está aí para poder conversar a respeito desses assuntos, trocar figurinhas. Se vocês estiverem também querendo materiais, podem lá procurar no WhatsApp com a Rafa, e vou estar disponibilizando esses materiais para vocês, para que vocês puderem ler, refletir, levantar problemas e angústias também, tá bom? Então, muito obrigado, vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom, apesar de ser um tempo curto, foi enriquecedor, Senhor. E que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, que a tua paz repouse sobre eles, que a tua glória encha a casa de cada um deles, Senhor. Que nós possamos olhar o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, de um entendimento bíblico, de um entendimento teológico e filosófico sadio, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, caminhar por princípios e valores que cremos, Senhor, que são do alto, que são do Senhor. Que não possamos ser enganados pela falsa ilusão de um paraíso terreno, Senhor, que a modernidade oferece, mas que possamos crescer em Ti, crendo na Tua palavra. Peço a Tua bênção sobre todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão a todos e todas e até a próxima.